Olá, tudo bem com você? Novo ano e um novo começo. É dizer que como você se sente ao entrar o novo ano, o ano 2026? Já fez algumas perguntas que talvez merecesse a sua atenção. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos no novo trimestre, novo ano e novas lições. Neste trimestre estaremos a estudar os livros de Filipenses e Colossenses. Estamos na lição número 1, que tem como tema perseguido, mas não abandonado. Um ponto que nós podemos perceber nessa lição número 1, primeiro, Deus escolheu você, escolheu a mim para cumprirmos a missão de proclamar a mensagem a todo ou ao fim, ou aos confins da terra ou do mundo. Paulo, ao escrever as cartas de Colossenses, assim como Filipenses, ele passou uma experiência que muito desafiadora, né? São principalmente cartas conhecidas como cartas da prisão, né? Então ele passou esse tempo na prisão, mas ele, ao estar na prisão, não se limitou, não pensou que Deus me abandonou. Ele viu que tem um propósito maior de ele estar lá. Nós podemos dizer que ao entrar no ano 2026, Deus tem um propósito para com as nossas vidas, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. O verso para memorizar se encontra no livro de Filipenses 4, verso 4, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Já se deparou com uma trajetória que talvez você se sentiu muito triste, né? Pensando que eu estou aqui sozinho. Aconteceu com Paulo, mas Paulo, primeiro ponto, ele compreendeu qual é o propósito era da sua vida, qual é o foco maior nas nossas vidas. Então, se nós compreendemos que a nossa vida pertence a Cristo, em tudo nós vamos alegrar-nos no Senhor. De que forma? Se estás triste, algo ruim aconteceu, pensa que Deus sempre está do seu lado e Ele nunca vai te abandonar e sempre estará ou está perto de você a ouvir todas as suas súplicas e te livrar. Temos alguns versos aqui que talvez possamos analisar. Um deles é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 até 24, que nos conta uma história, né? A história você já sabe, pode ler. Conta-se uma história de quando eles viajavam, então o Espírito Santo lhe mandou parar que eles passassem no outro lado. E ali aconteceu um milagre. Havia uma adivinha que era usado para alguns benefícios do seu senhor, né? Chamada Lídia. Então, Paulo, ao passar ali, ela gritava: esse homem prega a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo lhe repreende em nome de Jesus e a Lídia, ela se arrepende, se entrega a Cristo e
Paulo e Silas entram numa experiência que foram levados com seu Senhor, com aqueles homens, porque eles mataram o ganha-pão deles. Então foram postos presos e à meia-noite eles começaram a cantar, louvar a Deus, se alegraram, porque eles entenderam que mesmo na prisão eles tinham o propósito de proclamar a mensagem de Deus, né? Na prisão ele não tem poder de lhes calar, mesmo estando lá preso, mas a boca estava livre para eles cantar e louvar ao Senhor. Aconteceu um milagre, né? Aconteceu o terremoto e as prisões foram abertas e o carcereiro também ele quase a tirar a sua vida, mas Deus é amoroso e foi salvo ele e a sua casa. Essas lições nos ensinam para que, mesmo que você tenha ido longe na parte do carcereiro, sempre há oportunidade de nós voltarmos nos braços de Deus, antes que não seja tarde, porque chegará o tempo que não será possível voltar. Então este é o tempo, reconhecemos e voltemos. As cartas de Filipenses e Colossenses são conhecidas como cartas escritas enquanto Paulo estava na prisão em Roma, lá quase no fim da sua carreira, porque logo seria morto. Temos alguns versos que nos ajudam a nós a entendermos um pouco sobre isso. Filipenses ou Efésios 3, versos 1 e Filimão, capítulo 1, todo ele. Aqui há uma questão que diz como Paulo descreveu sua prisão. Qual era a importância disso para a sua missão? Então, o primeiro ponto é esse, né? De nós entendermos qual é o propósito da nossa vida que nós levamos dia a dia. Então, vamos ver a resposta. É que Paulo, ele ao estar preso, ele não se via como estando preso lá em Roma. Paulo se via como prisioneiro de Cristo, não de Roma, né? Apesar que ele estaria preso lá, mas ele tinha algo maior no seu coração. Entendia que eu não estou preso simplesmente aqui, mas sim sou prisioneiro de Cristo, né? A minha vida e tudo que eu faço pertence a Ele. Sua prisão foi usada no plano de Deus para salvar pessoas. Talvez nós também possamos passar nessas experiências, mas Deus promete estar do nosso lado, né? Segundo, ele confiava no poder de Deus. Seu foco era refletir Jesus em meio aos sofrimentos. Temos que confiar sempre em Deus. Tudo o que nós temos a fazer seja de acordo com a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo, ele buscava sempre a presença do Espírito Santo, pureza de coração, paciência e poder de Deus agindo por meio da verdade, que é a palavra de Deus. Ok. A questão número 5, né, ou a resposta número 5, né? Paulo sempre, eles ao enviar suas cartas, eles
ele reconhecia ali, escrevia aos seus irmãos, chamado de santo. Então, vamos ver em que forma ou em que vertente eles são chamados santos, né? Porque temos algumas igrejas que quando intitula algumas funções, eles chamam de santo. Ok, aqui o comentarista vem dizer que em suas cartas Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos, né? Então, por que eles são chamados de santos, né? Porque há algumas coisas que nos separam no mundo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos separados do mundo, assim vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, né? Por meio do batismo, nós morremos e ressuscitamos com Ele e passamos a viver uma nova vida, novidade de Cristo, e andando sempre do seu lado, né? Isso que nos separa, que nos torna sermos santos. A outra referência também está no livro de Êxodo, né? A circuncisão os separava das outras nações, né? Isso está no livro de Êxodo 19, verso 5. Também temos a referência de 1 de Pedro 2, versos 9 a 10. A palavra que é usada santo não é que santo, que ele é santo porque é santo, mas sim é uma figura que é usada referindo-se àqueles que reconhecem o poder de Deus e que se entregaram a Cristo e que abandonaram seus pecados que eles cometiam antes e voltaram para Cristo, né? Confessaram os seus pecados e deixaram. São esses que são descritos como irmãos santos, né? Mesmo que eles andem no caminho errado, eles tropeçam, mas a consciência pesa e eles voltam a Cristo e deixam aquilo que eles viram que esse ponto eu falhei e voltam para Cristo. Ficamos por aqui. Espero na próxima semana termos mais um encontro, e nessa semana nós aprendemos que não importa onde você está, Deus sempre está do seu lado em qualquer circunstância que você se encontra. Paulo, ele entendeu e ele agiu conforme Deus, ele via a Deus. Temos que ter essa visão, sempre ter em mente que Deus tem um propósito para com as nossas vidas, que o 2026 seja um ano muito diferente dos anos que já passaram, que possamos ter experiência profunda com a palavra de Deus e sempre pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo para proclamarmos a sua palavra e cumprirmos a missão que Ele nos deixou, porque em breve voltará. Fique com Deus, que Deus te abençoe, você e a sua família, e até a próxima.